Passou a todos. Começando aqui a nossa EBD, lição 6, que é exatamente uma igreja não conivente com a mentira, né? Então esse é o tema de hoje, é um tema bem complicado, um tema realmente difícil, é um dos temas mais difíceis de você ministrar. Bom, esse é o assunto da lição que já foi lida hoje aí, e vou estar só passando, aqui só para cumprir o protocolo, porque já foi feita essa leitura lá no início, né? Então a questão de Pedro aqui, separei alguns trechos, algumas orações, algumas frases, e essa parte, para que mentiste ao Espírito Santo, indica a finalidade de que eles se reuniram, né? Exatamente para mentir, é uma finalidade ali que aparece para eles, exatamente essa aí, de mentir, graças a uma ajuda aí do tal do Satanás, né? Satanás põe no coração deles e ele já sai com esse objetivo. Como tem Satanás no meio, é uma questão espiritual muito mais do que qualquer outra coisa. Então Satanás entra ali com o objetivo já de bagunçar logo no início da igreja. E eles chegam aqui exatamente com o para quê. Geralmente o para quê indica uma finalidade que a pessoa vai fazer alguma coisa. Ok. A verdade prática que nós temos, basicamente, a mentira como um pecado, né? E um convite a andarmos sempre na luz. E aqui é o texto da discussão, que é Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, que é um texto basicamente assim. Esse texto exatamente fala dessa história de Ananias e Safira, né? Que é um texto conhecido, nada que eu vou dizer aqui você não saiba, assim, é só mesmo uma reflexão para relembrar o texto. Isso aqui é um texto absurdamente conhecido. Nada que eu disser aqui você já nunca vi, não tem como, né? Isso é um texto lido e pregado, ensinado, não tem o que fazer. É isso. Os textos são uma reflexão que se faz para tomar uma decisão, ou então ver alguma questão, mas é isso. Quem já leu o Novo Testamento já viu isso aqui. É mais uma sacada ali, um pontinho ali que às vezes não ficou tão claro, e é isso. Aqui nós temos, essa narrativa, ela se desenvolve, esse drama, ele se desenvolve em 4 cenas, aparecem 4 cenas aí nessa perícope, a gente chama perícope, que é uma parte, uma história ali, né? Uma parte completa do texto. Aqui se desenvolve a história de Ananias e Safira, então, uma perícope, aquela história certinha ali. Ela se desenvolve em quatro cenas. Quais são as cenas? Existe uma pretensão pecaminosa por parte de Ananias e Safira, que a gente já percebe direto no texto. Existe uma percepção, por exemplo, espiritual. Os apóstolos imediatamente, ele vai captar aquela mensagem, o que é uma questão que repousa nesse momento aqui, uma pressão, né? Uma responsabilidade muito grande em cima da liderança de perceber o problema antes que ele exatamente consiga destruir a igreja, né? Essa percepção da liderança, isso repousa nesse momento em cima da liderança e não num crente comum, mas o líder que ele já entrou direto aí dizendo, olha, por que permitiu que o Satanás enchesse seu coração, né? Então, a outra questão foi uma punição rápida, não esticou, não deixou, vamos ver como é que faz, não. A punição exemplar, e aqui nós vemos a questão do temor coletivo. Temor no sentido que a gente vai ver, não de ter medo, mas de ter um respeito, uma reverência concernente a isso. Então, essa história estaria destrinchada em 4 cenas principais, poderia listar outras, mas principalmente essas aqui, é o que a gente consegue perceber. Apareceu o problema, foi identificado rapidamente, punido, e isso trouxe uma sensação de que realmente a coisa seria séria, né? Para que pudéssemos avançar um pouco, o que seria basicamente a mentira? Então, um conceito rápido de mentira para não perder muito tempo, neste caso, é uma afirmação intencional. Essa afirmação ela é intencionalmente falsa. Não é eu vou mentir por outra questão para ali. Não, é a intenção mesmo de trazer uma informação falsa, realmente. A essa intenção feita com o propósito de enganar alguém, que é outro elemento importante, tá? A ideia de essa intenção de enganar alguém, nem toda mentira tem. Tem umas que são justificadas por outras questões. Mas, em linhas gerais, aqui, a mentira é vista como algo que deve ser exatamente tido como eu tenho o objetivo de enganar aquela pessoa que eu estou contando alguma coisa ou narrando alguma história. Até aí tudo ok? Uma pergunta, sugestão, dúvida? Não? Aí, por exemplo,
Os elementos essenciais de uma mentira, nesse caso, seria intencionalidade. Eu tenho a intenção, comunicação, a mentira sempre é dita a outro. Às vezes eu minto para mim mesmo, mas assim, é outra questão. Mas, em linha geral, a mentira tem o objetivo de atingir outra pessoa, né? Então, existe uma comunicação e existe uma falsidade. Eu vou comunicar, eu tenho a intenção, vou comunicar alguma coisa, e isso não é necessariamente algo verdadeiro, eu vou comunicar alguma coisa falsa. Então, esse é um ponto importante que a gente vê nesses 3 elementos. Trouxe esses elementos só para a gente começar aqui na questão, depois a gente vai entrar direto na parte. E aqui tem o polígrafo, né, que é um equipamento para detectar mentira. Aí fora tem o equipamento para detectar mentira, né? Aqui eles detectaram lá na história, através do Espírito Santo, da capacidade do Espírito Santo deles, detectaram, apitou, né? O polígrafo apitou dizendo isso aqui, essa história não é assim, tá faltando um pedaço. Mas, quando não se tem, você cria uma tecnologia para tentar resolver muita coisa. Isso aí ajuda bastante, né? Claro, deve ter alguém muito bom em mentir. Exatamente. Ele é tão bom que ele vai passar exatamente por isso. Não, tá de boa. Coraçãozinho tranquilo, pulsação ali de boa. Tá. Firme nas palavras, né? Não tem negócio de, não, porque não sei o que, olha pra baixo, não sei o que. Não, tem, olhar firme, né? É isso. Questões preliminares. Você já mentiu alguma vez durante a vida cristã? Quem já mentiu alguma vez? Alguém levanta a mão, não? Já mentiu alguma vez? Já mentiu, pronto. Essa é uma pergunta difícil, né? Se você já mentiu como cristão. Aí recai sobre a sua consciência aquela ideia de que eu deveria não ter mentido, mas menti. Então eu digo ou não digo, menti ou não menti. E essa primeira, você mentiria por alguma razão? Você mentiria por alguma razão? Será que existia alguma razão que você pensa, eu poderia mentir por isso? Será que teria? Você já pensou sobre isso? Eu mentiria por alguma razão. Será que teria alguma coisa que me faria mentir? Eu mentiria por alguma questão? O que faz alguém mentir? Estava pensando sobre isso ontem. E talvez exatamente o que vai determinar se eu minto ou não minto é o quanto eu estou comprometido com a verdade, né? Não é em relação à mentira, mas qual é o meu compromisso com a verdade? Se for mais ou menos, eu vou mentir aqui ali, muitas vezes e tal. Se for extremamente, aí a coisa já começa a ficar em outro nível. A questão é a seguinte, como que eu faço para não mentir vivendo em sociedade? Se você fosse verdadeiro, você teria a quantidade de amigos que você tem? De colegas? Se você fosse verdadeiro em todas as situações. Então, como fazer para não mentir em uma vida em sociedade que o pressuposto da vida em sociedade é que eu relevo muita coisa, né? Então, eu me encaixo aqui, entendeu? Para que eu viva em sociedade. Então, esse é um ponto extremamente difícil da gente analisar. Como é que eu faço para viver em sociedade e mesmo assim não ser preciso mentir? Será que eu digo a verdade todas as vezes que o irmão me diz uma coisa, eu quero dizer, pai, mano, isso, para não mentir, se cala. É uma saída assim, tá, eu vou... Aí entra a questão existe coisa no convívio social que você omite, você não dá outra informação, mas você omite, você deixa quieto, você se cala, que é uma saída melhor do que a mentira, do que dizer outra coisa, né? Às vezes o irmão pergunta uma coisa, aí você responde uma coisa que você não está pensando que é aquilo. É melhor não dizer nada, fique calado. Exatamente, como a Raabe, né? Cadê os espias? Foram para ali? Não, eles foram por outro caminho, não sei. Nesses casos, se elas fossem cristãs, Assembleia de Deus, qualquer igreja moderna assim de hoje, seria uma mentira. Só que assim, ela estava, às vezes não era nem do povo de Deus, Raabe também não era, ela estava chegando ali, ok. O Sansão, nesse sentido aí, o Sansão fazia coisa pior do que mentir, né? Isso é uma das coisas mais básicas que o Sansão fazia. Ali já é outra questão bem complexa. Porque quando Sansão vai procurar outras mulheres dos povos, o texto diz que o Senhor o impulsionar mais ou menos isso. Aquilo era a ideia do Senhor para que ele
armasse um laço contra os filisteus, destruísse os filisteus. Então ali teria que avançar um pouco na discussão para ver essa questão direitinho. Por exemplo, você tem o caso do Eliseu. O Eliseu, em uma tradução da Bíblia, quando alguém vai lá e o rei pergunta assim, pergunte ao profeta se eu vou escapar, vou morrer dessa doença. Então, em uma tradução, o Eliseu, ele vê aquele rapaz, que seria o próximo rei da Síria, e ele olha para ele, diz que até ele ficar envergonhado, né? Encarou assim, até ele ficar envergonhado, e ele disse, numa tradução, ele diz assim, ele vai morrer, mais ou menos assim, né? Ele vai morrer, mas diga que ele vai ficar bom. Uma tradução faz isso. Colocaria Eliseu numa espécie de mentira. Outra tradução já corre isso aí e diz, não, eu já vi que ele vai morrer e pronto. E depois ele vai dizer, eu vi que você será o próximo rei de Israel. E aí na noite seguinte ele sufocou o rei e se tornou rei. No caso de Sansão, ele está numa situação ali diferente, está em juízo, em que cada um fazia o que queria, mas Sansão naquele momento era uma luz de Deus também. Só que Sansão fazia muitas coisas que a gente julgaria hoje improcedente, né? Por exemplo, se juntar com outras mulheres. Tipo um crente se casar com a mulher do mundo, alguma coisa. E isso seria totalmente reprovado hoje. Mas naquele contexto teria que ver cada questão especificamente, naqueles contextos, que é outra questão. Né? Então tem questões do Antigo Testamento, tem que analisar lá no texto, naquela época, como é que eles pensavam cada coisa, porque tem uns probleminhas ali. Vamos avançar rapidão. Eu vou só fazer as perguntas e você vai refletir sobre elas. Rapidão. Se um assassino perguntar onde está a sua família, você vai dizer a verdade ou não? Está ali dentro do quarto trancado. Ou vai ficar calado? Vai falar, minha família viajou ontem. Essas não são situações espirituais. Essas não são situações espirituais. Essas são situações do dia a dia. Não é isso? Se um sequestrador perguntar a você é o porteiro. Você é um porteiro e tem uma criança em um determinado quarto lá de um hotel, de um local, de um condomínio, e o sequestrador chega e pergunta, cadê a chave do quarto da criança? Você entrega a chave, diz, não está aqui. A chave está lá em cima, lá na gerência. Você entrega, o que você faz? São questões práticas, né? Nem chegou na questão espiritual, é só a prática mesmo do dia a dia, para a gente ver a dimensão da mentira, como às vezes ela não é tão simples como a gente pensa. E a gente precisa reforçar mais, porque ela não é tão simples assim. Dessas questões você não tem como sair rapidamente, tá? Dessas questões você não tem como sair rapidamente. Precisa-se de uma orientação espiritual, uma sabedoria acima disso aí para você sair rápido. Caso contrário, não sai. E nesses casos, claro, boa essa aí. Deus vai dar a sabedoria quando ele vê que o servo é fiel. Está comprometido com a verdade. Deus vai dar uma saída. Ou ele vai cair desmaiado, morto, sei lá o quê. Alguma coisa acontece. Existe outra saída, chega um carro na hora, chega a polícia, enfim. Existem várias situações que podem ocorrer, que Deus sabe de todas as coisas. Rapidamente a introdução, isso é a parte do casal, que eles se juntam com a ideia talvez de lucrar e armam um plano para enganar, né? E esse casal é exatamente Anania e Safira, que estava a serviço do capiroto. É isso? Aí nessa lição aqui, é possível que um crente não vigilante, é possível que ele esteja a serviço do capiroto? Sim, é possível. É isso? Pedro lá disse uma coisa que era de Deus, do capiroto, aí misturou as coisas. Isso é possível, tá? Ele disse, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Daqui a pouco ele disse, olha, não, você não vai para a cruz, não tem como. São duas informações que são contradizentes. Uma de Deus, outra do capiroto. Então, mesmo Pedro falou ali, bem próximo, as duas informações. Então, é possível que na hora de um vacilo, você, ou nós, ou qualquer pessoa, esteja a serviço do bicho lá, né? Do diabo, do Satanás. Rapaz. Aí, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Como é que você faz para enganar? É quando você sabe que ninguém descobre aquela intenção, porque ela é interna. Ela é uma intenção, claro, ela é algo que está dentro e as pessoas só conseguem enxergar fora. Agora, como que você engana Deus que enxerga o interior, o coração? Qual é a ideia? O que a gente pensa, será, né? O que a gente pensa? Se Deus vê o coração, como que eu vou enganar alguma coisa? Não... Ou a gente não raciocina na hora, ou não sei, né? É uma coisa sem sentido, mas é isso.
Isso acontece. O ponto 1 fala sobre o diabo. O diabo é o pai da mentira. É isso? Está lá em João, não é isso? João lá. Está lá em João em algum lugar, né? Já leram esse versículo, né? Lá em algum lugar está esse versículo aí. A natureza é natureza satânica mentir. Ou é da natureza? A natureza acho que é alguma coisa assim, né? Pronto, essa é a natureza de mentir, ela é satânica. Porém, talvez na maioria das vezes ela vem do pecado em si. Porque o Satanás já é outra questão, né? Acredito que a natureza mesmo ela é a natureza do pecado em si, da desobediência, e que o capiroto chega reforçando essa questão. Mas, nesse sentido aqui, o diabo ele está envolvido até o pescoço nessa questão. Então, ele realmente está aqui como aquele que origina, que dá origem à mentira. E aí, Satanás induziu Ananias a mentir. Pseudomai, é o verbo grego pseudomai, que é esse verbo aqui, ó. Está aparecendo aqui, tá? Pseudomai. Vocês já ouviram a palavra pseudo? Um pseudo-professor é um falso professor. Pseudo-médico é um falso médico. Então a ideia de mentir vem dessa palavra grega pseudomai. E do substantivo grego pseudo, que é falso. Então o mentiroso ele é um pseudo. É isso? Mentir é algo relacionado a esse verbo aqui na Escritura. E aí nós temos o que foi dito. Disse então Pedro, Ananias, isso é um chamamento, né? Isso é ele está se direcionando a Ananias. Então, nesse caso, sempre vírgula ali no chamamento, né? Português, você vai chamar alguém, se direcionar a alguém, Ananias, vírgula. Aí eu digo, isso é um chamamento. Por que encheu Satanás o teu coração? Ananias, poxa, eu nem vi, o que foi? Cadê? Esse verbo aparece 12 vezes no Novo Testamento nessas passagens aqui. Alguém pode ler Colossenses 3:9? Colossenses. É um verbo. Pseudomai, Pseudomai. Colossenses 3. O Colossenses está em quê? 3, agora 3:9. Está no Colossenses. 3:9. Pode. Ele é. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus filhos. Ok. Aqui nós temos, nesse texto, nós temos um imperativo presente. Imperativo pode significar uma ordem, uma proibição e várias outras coisas. Ok? No imperativo presente, não necessariamente o sujeito está praticando aquela ação que foi proibida a não fazer. Existe caso em que o sujeito não está praticando aquela ação, mas é dito que não faça, não ultrapasse essa linha, não significa que o sujeito já tenha ultrapassado, mas é exatamente uma barreira que está sendo colocada ali. Em cada contexto, você tem que olhar se o sujeito já ultrapassou a linha ou não. Em alguns casos, o imperativo presente, o sujeito não ultrapassou a linha ainda, é só uma proibição mesmo, não vá mesmo, não se envolva. Mas, entretanto, todavia, se alguém nessa igreja está mentindo, aqui já está um pouco diferente do Ananias, né? O Ananias não teve a mesma oportunidade. Só a primeira mentira que foi, já desceram-lhe uma punição, porque também, ali você está no início da igreja. Você está bem no começo. Começar um negócio bagunçado. Lá em Corinto, depois você vai ver, como vai ser dito aqui, que algumas pessoas até se deitavam com outras mulheres lá, não é isso? Lá da igreja. Então, um problema. É isso? Então, tem esses casos que a gente precisa refletir sobre eles. Então, se Satanás encheu o coração de um irmão Ananias, ele pode encher o coração de qualquer pessoa que, porventura, der alguma brecha. E depois de encher o coração, como é que faz para secar o coração, né? Se a pessoa encher o coração do outro, como é que fica? Aí já são outros 500. Em geral, essas situações, o que acontece? Essas situações, elas estão dentro do campo da ética cristã. Como que um cristão agiria nesse caso? Significa que todo cristão vai passar por isso? Não. Mas significa que um cristão
pode passar ou já ter passado ou passará por uma situação dessa, como que ele agiria, só para ver assim. Tá, todos nós nunca mentiremos numa situação dessa, mas talvez algum de nós será tentado a fazê-lo numa situação dessa. E aí, o que nós, como pertencentes do corpo de Cristo, faríamos numa situação dessa? Não o corpo de Cristo todo, mas o indivíduo em si. O que ele vai fazer o membro, né? Então, são situações que na hora você precisa de uma graça terrível para saber o que fazer. Outra questão. Que horas eu devo dizer a verdade? Qual é a hora? Imediatamente? Daqui a pouco? Mais tarde? Que hora que eu tenho que dizer a verdade? Qual é a hora? Qual é? Aí é as horas da sabedoria. O compromisso com a verdade é o seguinte. A verdade ela precisa ser dita. Aí entra a sabedoria para saber qual hora essa verdade deve ser dita. Qual é a hora que eu devo dizer essa verdade? Essa verdade tem que ser dita amanhã ou ela teria que ser dita hoje? Tem verdade que tem que ser dita agora, nesse minuto. Tem verdade que só daqui a 2 minutos. Tem verdade que à tarde, amanhã, 1 mês, 2 meses, 1 ano. A humanidade esperou 400 mil anos para Jesus. A verdade, né? Que era verdade. Outra coisa que eu vou dizer que ninguém diz é o seguinte. Não tem como você se dar bem com todo mundo e ser verdadeiro. Você é verdadeiro, você se dá bem com todo mundo. Claro, na convivência tem a sabedoria. Você precisa ser sábio para conviver. Mas a pessoa que se dá bem com todo mundo, ele não é uma pessoa verdadeira. Não tem como ser. Porque aqui e ali ele vai desagradar alguém, não vai desagradar a todos, mas vai desagradar alguém. Se ele for verdadeiro, vai. Porque você não pode viver 30 anos falando só mentira e todo mundo agradando, não. Uma hora você vai dizer a verdade e essa verdade não vai agradar alguém. E é isso. Então a vivência social ela tem que ter sabedoria para você saber viver socialmente. Porque existe uns equilíbrios aí nas questões. Aí vem o substantivo pseudo, que aparece 9 vezes. Então o verbo pseudomai aparece aí algumas vezes no Novo Testamento. 12 vezes, e o pseudo, que é o substantivo, aparece aí 9 vezes. Então, mentira está reunida nesses verbos, nesse substantivo, nesse verbo. Aí nós temos, por exemplo, a motivação deles teria sido cobiça, teria sido um desejo de obter lucro fácil, seria o quê? Não fica muito claro no texto, mas a gente tem alguns indicativos que alguma coisa dessa que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. E Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir. Se ele deu lugar, teve uma brecha, né? Abriu a brecha e pronto. Jesus já havia afirmado sobre o diabo que era o diabo, né? Está aqui. Satanás está por trás de todo engano, segundo Tessalonicenses 2. Nós temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viu esse espírito lá no mágico, né? Naquele mágico lá, quando o Paulo estava iniciando o ministério, né? E aí, aqui o Paulo iniciou o seu ministério mais assim, propriamente assim, já bombando aqui. Quando ele estava tentando explicar lá o evangelho para alguém importante, e o cabo atrapalhando ali no meio. E aí, é isso. A mentira como ardil maligno, né? O que seria exatamente um ardil? Seria uma estratégia usada para enganar alguém, uma artimanha, né? Isso é um ardil que chama. Pode ser nome difícil aí só para confundir a cabeça das pessoas, né? Então Satanás não obrigou, também não forçou, não colocou arma na cabeça, mas o que ele fez? Ele fez uma de agricultor, ele plantou a semente. Deixou a semente lá e pronto. Essa semente não era semente boa, a semente do engano e da mentira. E essa semente nasceu no coração de Ananias. E quando ele foi ver, os frutos apareceram. Então ele não fez nada, não fez, não amarrou, não sequestrou, não. Então botar a culpa só no Satanás não seria correto, né? Claro, isso aí ninguém faz. Satanás não tá aqui, é ruim, não merece um advogado, mas a gente tem que ser justo. Mentira é uma dessas artimanhas que o diabo usa, tá? Usa vários tipos, ele tem várias estratégias, não é uma pessoa que é só uma coisa só direto, igual um rádio só numa faixa, ele tem várias. E aqui, a escritura já recomenda que não se deve dar lugar ao diabo, porque ele é perigoso quando há brecha. Quando não há brecha, normal, nem existe. Agora, quando há brecha... Ananias não sabia dessa informação? Com certeza. Aqui está colocado que ele congregava na igreja dos apóstolos, né? Então, se alguém souber e poderia saber de alguma coisa, essa pessoa é exatamente o Ananias, estava na igreja top. É isso? É isso.
Então ele sabia dessas informações, ou pelo menos deveria saber. O autor disse que ele sabia, né? Eu não sei se ele sabia, mas ele deveria saber. Ele pode ter faltado no dia do culto da doutrina, né? Poderia também, não sei. Mas, é isso. A questão, portanto, não estava em saber fazer a coisa certa, mas em subestimar as artimanhas do diabo, do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Ele tem essa capacidade, é um especialista em induzir a fazer o que é ruim. Como tem pessoas que são especialistas em extrair o melhor de você, também tem pessoas especialistas em extrair o pior que há. E esse é o capiroto. Aí, é possível que o casal tenha flertado aí com a ideia da fama, não é isso? Ou lucrar com aquela transação. Isso pode ter acontecido, não é isso? Existe o verbo reter, o texto diz lá que eles reteram, né? Enfim, eles tiraram para si, né? Aqui, exatamente esse verbo aí, ó. Nós fizomai, que é exatamente esse verbo que traz a ideia de fazer apropriação indébita de fundos em benefício pessoal, desviar dinheiro, fazer apropriação indébita de fundos em proveito próprio. Essa é a informação que aquela palavra que diz que eles seguraram, né? Ali é nós fizomai. Seria isso. Nós fizomai, que é a palavra usada aqui para reter, que é a mesma palavra usada na tradução do Antigo Testamento grego, lá na Septuaginta, no caso de Acã. Acã reteve uma parte dos espólios ali, escondeu, né? A mesma palavra usada lá também na Septuaginta, lá indicando exatamente o que significa esse ato de reter aqui. Aí, existe a recomendação para que não se superestime o inimigo mesmo sendo um opositor de Deus, mas não é tão perigoso quanto parece esse título, né? O apóstolo Paulo orienta os irmãos a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura, porque ao guardar raiz de amargura, você deixa uma brecha para o diabo trabalhar em cima. Então é tipo assim, esvazie-se de tudo que possa dar lugar ao diabo e está tudo resolvido. Deixa uma brecha e o problema acontece. É basicamente essa questão. Um inimigo que atua exatamente nas partículas, na sujeira que fica, alguma brecha, alguma coisa, ele vai atuar ali. Não tendo, está tudo resolvido. Tendo, aí o negócio complica. Fechamos esse assunto, foi um debate bom, e é isso. Aqui, nós temos as duas situações. Eu não posso valorizar o diabo, e nem também dizer o diabo está aqui, eu dou rasteira nele a hora que quero e tal e tal. Tem que ficar no equilíbrio. É isso. Você tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. O diabo não é menino. O diabo é um opositor de Deus. Quem é que é opositor de Deus no universo? Outra pessoa? Não. Você tem o diabo, então você não está falando com criança. Agora, você não pode superestimar e ficar com medo ou o diabo cuidado, não. E também não pode deixar ele lá embaixo. Tem que deixar ali no lugar dele. Né? Se der brecha, ele não tem o que fazer. E se fechar a brecha, pronto, está resolvido. É isso. Aqui tem que haver o quê? O equilíbrio, né? Você tem um equilíbrio aí nessa questão. Equilibrar as forças, senão o negócio fica difícil. Outra questão. Paulo já diz aqui, ó, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir todas as ciladas do diabo. Então, a proteção, claro, não é porque eu sou inteligente, eu sou esperto, não. O diabo é mais esperto. Eu sou inteligente, o diabo é mais. É isso? Sou prudente, o diabo é mais. Então, a questão, se você está labutando com um elemento espiritual, o reforço também tem que ser espiritual. Não vai competir o material com o espiritual, que não dá certo. Material se combate com material. Não é isso? Você está assistindo na sua TV, aí daqui a pouco, pagou tudo. O diabo cortou aqui. Não, vá logo lá fora, ver se tem alguém em cima do poste com algum alicate, alguma coisa assim. Olha a tomada, se desconectou. Liga outra coisa, tá funcionando a energia, tá. Ah, então foi a televisão, pode ser. Vá testando as coisas. Aí sim,
Se você testou tudo, o técnico diz, está funcionando tudo, não pega porque não quer. Daí pode ser uma coisa do capiroto. Isso até fazendo aqui agora. O Oziel, aquele moreno, disse que tinha um Fusca velho no começo da obra dele aí, com uns 4 irmãos dentro. Aí o bicho apagou do nada. E aí disse, agora empurrar o bicho. E aí o irmão, esse irmão deixa de conversa, empurra o carro, moço. Não, pastor, não, moço, empurra o carro. Não é problema de oração, não, empurra o carro. Sei lá. Então, essa palavra grega aqui indica que, metodeias indica que o diabo ele é meticuloso, ele é capaz, sagaz, articulador para causar esse tipo de mal. Olha essa palavra aí, ó, palavra grega, metodeias, que é exatamente isso para indicar que são ciladas bem armadas, ciladas bem armadas. Então, Satanás é a origem de é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Sinopse. Ponto 2, o cristão é a mentira. A gente já debateu muito sobre o cristão e a mentira. Né? Mentira é uma escolha. Você sempre vai ter uma escolha de mentir ou não mentir. Sempre vai ter a escolha. E na escolha, a palavra recomenda que a gente escolha sempre a verdade. Todos eles foram livres para não mentirem, envolvendo a questão da venda da propriedade. Se eles foram penalizados, significa que eles eles agiram livremente ao fazer isso. Senão não seriam penalizados. Penalizaria o diabo e não eles. Mas como eles foram penalizados, significa que eles tiveram a opção de não fazê-lo, mas permitiram o diabo induzi-lo a fazer. É isso. Existem pessoas que fazem coisa ruim por ameaças, não é isso? Pessoas ameaçam. Algum sequestrador deixa alguém da sua família ali e pede para você fazer umas coisas. Mas nesse caso, eram livres para aceitar ou não, tá? Se eles foram penalizados é porque não havia necessariamente uma força externa que os obrigou a fazer isso. Então ninguém deveria ser culpabilizado a não ser eles mesmos. E o diabo, claro, vai receber a pena? Vai, mas não naquele momento. Não tem nenhuma penalidade ali descrita no texto para o diabo naquele momento. Mas que o diabo já está sentenciado. O que engloba tudo que ele fizer, o que já fez, o que vai fazer. Já está tudo no pacote já da sentença. Então eles foram atraídos pela mentira, né? De alguma forma. E o interessante é que o texto diz que, ouvindo Ananias essas palavras, caiu e expirou. Né? Caiu e expirou. Quando você pega a questão de que Ananias caiu e expirou, o texto diz que os rapazes enterraram imediatamente, não passou nem 2 horas, nem 3, porque 3 horas depois já apareceu lá as pessoas ali, a mulher do homem, então enterraram muito rápido ali, né? Não deixou nem um velório. Aqui entra a questão de eles não pensaram muito nas consequências de ter, ao realizar que eles teriam em relação a essa transação, né? Pensaram em obter algum tipo de lucro na assim. Ações louváveis ou lucro na venda, né? E aí tem as consequências da mentira. Aqui a parte das consequências, então vigiemos. Essa parte é importante. Aqui sobre qualquer coisa que formos fazer, vigiemos porque realmente há uma punição severa. Acho que é isso, né? Não conseguiu avançar muito aí. Aqui é a parte da igreja que se rebela contra a mentira. A igreja que, de alguma forma, ela não é conivente com a mentira, ela é uma igreja temente e também ela é uma igreja forte. São os pontos que a gente iria abordar aqui no 1 e 2, exatamente isso aqui. Uma igreja forte porque ela não se envolve com a mentira. É isso? E conclusão, seria isso. Amém? Amém.